Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional denominado Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Vamos então dar início ao nosso culto de hoje. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Isaías, capítulo 45, versículo de número 22. Isaías 45, 22. Diz assim a palavra do Senhor: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vou então repetir o texto base do nosso sermão de hoje. Isaías 45, capítulo 45, versículo 22, que diz: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos então, neste momento, realizar uma oração, ou seja, falar com Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque as suas mãos em seu coração. É hora de falar com o Senhor. Soberano e eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na tua presença, neste momento glorioso em que prestamos a ti um culto racional, um culto dedicado à sua pessoa, pois em ti, no Senhor, reconhecemos a tua soberania sobre as nossas vidas. Reconhecemos em tua pessoa a misericórdia, a condição de ser o nosso Salvador, a condição de ser o nosso Criador. E por isso, devotamos a ti toda a honra e toda a glória. Este é um momento ímpar, porque estamos aqui numa relação de intimidade contigo. E queremos ouvir a tua voz, ó Deus. Queremos ter mais uma vez a experiência de sentir a tua presença em nosso ser. E neste momento de súplica em nossa oração, eu te apresento, ó Deus, especificamente todos aqueles e aquelas que se encontram numa unidade de terapia intensiva, numa UTI. Talvez, ó Deus, muitos destas pessoas em estado de coma. Mas tu és um Deus poderoso, que traz a vida, que traz a libertação e a cura. E eu invoco, ó Deus, o teu nome, o teu santo e poderoso nome, para curar, para tirar esta pessoa desta unidade intensiva. Que o Senhor venha a recuperar
no teu amor e na tua misericórdia, bem como na tua compaixão, restabelecer a saúde de cada um, de cada uma. Fortalece também, ó Deus, todos os familiares destas pessoas, que certamente estão em aflição, que certamente buscam um porto seguro para se fortalecer espiritualmente no enfrentamento de um momento tão difícil. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos para enxergarmos e também ouvirmos a tua santa e gloriosa palavra, os teus ensinamentos que sempre serão para a vida. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. Este versículo lido no texto base, ele não sugere, não recomenda e nem propõe, mas nos convoca na condição de arrependidos de nossos pecados a nos voltarmos para o único Deus existente no universo. E isto para sermos salvos, pois não existe outro Deus e nenhum outro Salvador da humanidade. Em outras palavras, o versículo de Isaías 45, 22, nos diz para olharmos a gloriosa cruz de Cristo para a salvação e para a vida eterna. Isaías 45, 22 diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Todo e qualquer ser humano deve e tem a obrigação, não no sentido de imposição, mas no sentido de consciência, olhar para a gloriosa cruz de Cristo. Porque foi nesta cruz que o Senhor entregou a vida dele para nos salvar, para o perdão dos nossos pecados. E torno a repetir o que Deus diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Você prestou atenção no texto? Não existe outro Deus. Não existe outra fonte de salvação. Não existe outra saída para a sua vida. Não existe outra solução para a sua vida, a não ser em Cristo Jesus. Olhai para mim e sede salvos. Olhai para Deus. Por que devo olhar para Deus? Já que o Senhor nos convoca a esta ação. O pecado, ele nos aprisiona num estado de domínio possessivo para a prática de tudo que fere o coração, o sentimento, a santidade, a pessoa de Deus. O pecado fere o coração de Deus, entristece o Espírito Santo e, portanto, todos nós temos em nosso ser a essência de Deus. E por termos essa essência de Deus, quando pecamos,
a gente está ferindo aquele que nos criou, aquele que nos deu a condição de ser uma alma vivente, um ser humano na terra, vivendo na terra. Gênesis, capítulo 2, versículo 7, o livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Hoje você está respirando. Hoje você está vivendo. Porque num determinado minuto, segundo, de um determinado ano, de um determinado mês, de um determinado dia, Deus resolveu fazer de você uma alma vivente, um ser humano. Um filho de Deus, uma filha de Deus. Porque soprou em você, tal qual como fez com Adão, um fôlego de vida. E é essa vida que você está a viver nesse momento. E se você não vive para Deus, você fere o coração de Deus, do Criador. E se você vive no pecado, você fere o coração de Deus, o teu Criador. Nenhuma pessoa pode ser aceitável a Deus, ainda que pratique o bem. Porque muitos dizem: eu pratico o bem, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço mal. Mas esquece que não é essa referência que o Senhor olha para contemplar você como um filho, uma filha de Deus. Sabe qual é a referência que Ele olha? É o seu caráter moral. É o seu caráter espiritual. Então, se o seu caráter moral e espiritual não forem trabalhados pelo Espírito do Senhor, porque foi Ele que colocou o fôlego de vida em ti, te deu a origem, então, como você pode se tornar um homem ou uma mulher de Deus? É preciso ter o teu caráter moral e espiritual trabalhado pelo Senhor. A tua vida presidida pelo Espírito Santo. Logo é preciso voltar-se para Deus. Pois o pecado afastou o ser humano da santidade de Deus. Eu e você precisamos nos reconciliar com o Senhor. Olhar para a gloriosa cruz de Cristo e voltar-se para a essência do fôlego de Deus que nos fez alma vivente. Então, se eu vivo uma vida desregrada, uma vida na prática do pecado, e o pecado é aquilo tudo que transgride a vontade de Deus, então eu estou afastado do fôlego de vida original. Preciso do Senhor no meu ser para ter o meu caráter moral e espiritual trabalhado de forma a não pertencer a uma possessão de pecaminosidade. Cristo é o único que tira o pecado do mundo. João Batista disse isso para os discípulos.
Quando ele viu Cristo, eles viram, né, Cristo passar, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois digo para você, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira do lamaçal do pecado. Te coloca num nível, numa condição espiritual elevada, de intimidade, de vida e vida abundante. Porque muitos pensam que a vida eterna é algo que está por vir. Não. A vida eterna é a vida abundante, no sentido espiritual, muito mais espiritual, bem como também material. Cristo é o único que tira o pecado do mundo. E ele fez esta ação de tirar o pecado do mundo sacrificando a própria vida na cruz do Calvário. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, como já mencionei, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus pode lhe tirar da situação que você vive hoje, de uma vida sem sentido, de uma vida em glória, de uma vida em que as consequências sempre são maléficas, as consequências de suas ações sempre são maléficas para você e para aqueles que estão ao teu redor. Fazem parte, por exemplo, da tua família. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Olha, presta atenção neste versículo. Primeira carta de Pedro 3,18. Presta atenção que essa aqui é a chave da tua libertação. Não estou falando aqui de chave no contexto material. Estou falando aqui a chave espiritual, que você vai virar essa chave e a tua vida vai mudar. Olha o que diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. De quem? Os meus, os seus pecados. O justo morreu pelos injustos, que somos nós, no nosso lugar. Com que objetivo? Nos conduzir a Deus, à presença do Senhor, originalmente como foi quando Ele soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. Quando Ele deu origem à sua vida, à minha vida. E agora quer que a gente retorne? E Ele veio a este mundo em carne, se sacrificou na cruz e nos conduziu a Deus. E olha a condição: morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Hoje, o ser humano que vive em pecado está morto na carne e no Espírito. E entregando a sua vida a Jesus, vai ressuscitar. O morto vai ser vivificado, tanto no sentido do corpo como do espírito. Nós vamos agora então começar o nosso sermão.
Este ponto foi apenas um preâmbulo. E o tema do sermão de hoje é: olhai para a gloriosa cruz de Cristo. Olhai para a gloriosa cruz de Cristo. É o nosso tema. E o texto para este tema, olhai para a gloriosa cruz de Cristo, está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 23, no versículo de número 44 ao 46, que diz: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Eu vou ler novamente o versículo 46. Presta atenção para este versículo. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Na crucificação de Cristo, em dado momento, o sol escureceu. Houve trevas sobre a terra, das 12 horas, ou seja, meio-dia, até as 15 horas. Horário que o Senhor Jesus expirou, 15 horas, 3 da tarde. E o véu que fazia separação entre o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, e o lugar santo no templo do Senhor em Jerusalém, rasgou-se pelo meio de alto a baixo. E o que significa isso? Tipificando que não precisamos mais de um sacerdote humano, mediador, para nos achegarmos ao trono da graça. Ou seja, está diante do Senhor. Somente Jesus é o mediador entre Deus e o ser humano. Sabe, você agora tem a oportunidade, como eu também, de apenas abrir a boca, ou em pensamento, falar com Deus, pedir perdão dos nossos pecados, ser perdoado, se relacionar com o Senhor, adorar, consagrar, glorificar o nome de Deus, viver para Deus, conviver com Deus, ter experiência com Deus, por causa de Cristo, na cruz do Calvário. Na cruz, antes de morrer, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Por que Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito? Jesus entrega a sua vida a Deus, ou seja, ao Pai eterno, sabendo e tendo a confiança de reavê-la em breve espaço de tempo. Foi por isso que ele disse esta última frase. Jesus falou várias palavras, várias frases, pelo menos 7, antes de morrer na cruz, mas esta foi a última. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. E ele disse: eu entrego meu espírito, porque Jesus tinha absoluta certeza de que a sua vida, que ele iria reaver a sua vida. Ou seja, ele estava entregando o seu espírito, mas ele iria ressuscitar, reaver, num breve espaço de tempo. Porque assim estava profetizado na Bíblia, que ele iria ser preso,
que ele iria ser maltratado, crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então ele disse: eu entrego o meu espírito com toda a confiança de que ele iria reaver a sua vida. E isto se concretizou, como bem sabemos, quando Jesus ele morreu na cruz, no terceiro dia ressuscitou, pela ação do Pai eterno, vencendo a morte. Na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: se habita em vós o Espírito, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Deus Pai, que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Presta atenção a esta profecia maravilhosa para você e para mim, que confessamos o Senhor Jesus como o nosso Salvador, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo diz aqui que aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, e Jesus diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque ele tinha a confiança plena de que que Deus Pai o ressuscitaria ao terceiro dia. Ele diz: o mesmo que fez isso, levantando Jesus dos mortos, vai também vivificar o nosso corpo mortal por meio do seu Espírito. Espírito que em vós habita. E aí o Espírito Santo ele vai habitar o seu coração, o seu ser, se você entregar a sua vida a Ele. Mas entregar de coração. Não é entregar como se fosse um protocolo religioso. Arrependendo-se dos seus pecados, confessando os seus pecados ao Senhor Jesus. E Ele então vai te conceder perdão dos pecados e vida eterna. Um dia, um salmista, numa situação de muita tribulação, no caso, o salmista rei Davi, no momento de angústia, de aflições, ele colocou a sua fé, a sua confiança, a sua absoluta certeza de que, ao entregar o seu espírito nas mãos do Senhor, iria receber o livramento esperado. Talvez aqui o rei Davi não estivesse esperando vamos dizer assim, a ressurreição. Mas ele vivia em grande angústia e em grande aflição. E no momento que ele diz que entrega o espírito dele nas mãos do Senhor, ele tinha a certeza absoluta que ele receberia o livramento, a bênção, no nosso caso, a salvação, a vida eterna. E na realidade, quando ele diz entregar o seu espírito nas mãos do Senhor, ele tinha certeza que ia receber o livramento esperado, e podemos também dizer, por que não, a vitória sobre a morte. Vamos realizar a leitura do Salmo de número 31, do versículo 1 ao 5, que diz: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte. Cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza.
Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Então aqui encontramos o próprio rei Davi falando a mesma frase que Jesus falou na cruz. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, na confiança de que ele iria receber o livramento das angústias, das aflições. A palavra de Deus nos contempla com a esperança garantida que ao entregarmos a nossa vida a Deus, vamos reavê-la, ressuscitando no dia do Senhor pela ação de Deus Pai, o Pai eterno. Na primeira carta aos Coríntios, e aqui o apóstolo Paulo, ele exatamente relata como vai ser esse grandioso dia em que nós vamos reaver a nossa vida gloriosa em Cristo. Quando ele diz: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Nossa vida presidida pelo Espírito Santo é essencial para a peregrinação que temos que realizar aqui na terra, rumo a uma jornada feliz com o Senhor Jesus na eternidade. E agora, eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar para você agora. Preste atenção. Todos os dias, eu não olho para a cruz de Cristo vazia. Eu, particularmente, não olho para a cruz, aquela cruz vazia. Sei que o nosso Deus não está morto. Ele ressuscitou. Graças a Deus por isso. Ele vive. Mas eu sempre faço questão de olhar para a cruz de Cristo com Cristo crucificado. Eu olho para a cruz e vejo aquele Cristo crucificado com os pregos traspassados nas mãos, nos pés, com uma coroa de espinhos cravadas em seu crânio, numa condição de sofrimento. Eu faço questão de olhar para esta cruz com Cristo crucificado, porque eu quero lembrar de cada dor. Eu quero lembrar de cada gemido. Eu quero lembrar de cada sofrimento. Eu quero lembrar de cada chicotada, de cada cusparada, de cada bofetada em seu rosto. Eu quero lembrar dos espinhos cravados no seu crânio, com profundidade, de dor e de sofrimento.
Eu quero lembrar e ver dos pregos cravados, traspassados em suas mãos e em seus pés. Eu quero lembrar da sede que ele passou. Eu quero lembrar da sensação de abandono, da angústia, da aflição. De tudo isso eu quero lembrar. Sabe por quê? Por ele ter assumido o lugar que a mim estava destinado. O lugar que a você estava destinado. Por isso, eu olho para a cruz com o Cristo crucificado. É preciso olharmos para o Cristo crucificado e percebermos que é tão grande amor, que é tão grande salvação, ele nos proporcionou, nos propiciou. E aqui vai ao encontro do tema do sermão. Olhai para a gloriosa cruz de Cristo. E agora, como Cristo clamou, hoje eu digo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, agora, nesse momento, a minha vida eu entrego a Deus. E eu sugiro que você também faça isso. Que você diga com um amor sincero e verdadeiro: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E que complemente dizendo: Pai, a minha vida eu entrego a Ti. A minha vida eu entrego a Deus. Eu vou realizar uma oração. Com intercessão de que você, ao ter ouvido este sermão, com muita atenção, tenha sido conscientizado de que tão grande salvação se apresentou para você neste dia. Então aproveite esta oportunidade. Soberano e eterno Deus, a Tua palavra foi pregada de acordo com a Tua vontade. Bem sei que o Teu Espírito dirigiu cada palavra, cada ensinamento, com tanta profundidade sobre o destino da vida de um ser humano que o Senhor traçou, planejou para ser uma vida abundante. O Senhor expressa na Bíblia Sagrada que a Tua vontade é salvar todos os seres humanos. Que esta pessoa que ouviu este sermão venha agora a entregar sua vida ao Senhor Jesus. Que ela se arrependa de seus pecados. Que ela ponha fim a esta continuidade de ferir o teu coração através de uma vida pecaminosa. De uma vida em que o Senhor não se agrada. Que ela venha confessando os seus pecados em arrependimento sincero, verdadeiro. Ter uma nova vida transformada, restaurada. Que possa agora com vigor enfrentar os reveses que nós passamos peregrinando nesta terra.
Nós entregamos o nosso espírito a Ti, porque temos a certeza que um dia vamos reaver uma vida gloriosa na Tua presença, uma vida abundante na Tua presença eternamente. E por isso está no meu coração, na minha mente, aquela palavra que diz: olhai para mim e sede salvos. Não existe outro Deus a não ser o Senhor Jesus. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos com fé. Amém. E assim nós encerramos este nosso culto racional denominado Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor, se Deus permitir.